tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 23 de arte, falar de um tipo de arte, conhecer, que é o hiperrealismo. É fantástico, gente, como tem artista bom no que faz, esculturas super mega realistas, desenhos a tinta em tela que parecem fotografias. Então vamos conhecer um pouquinho mais disso aí. Como objetivos, temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação de diferentes produções artísticas, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, esse hiperrealismo, é um estilo de pintura e escultura que busca a maior riqueza de detalhes, de profundidade, de toda a marquinha. Tornando uma obra assim muito detalhada, até quase mais detalhada do que uma fotografia, Parece a própria realidade. Como a escultura que nós temos ao lado na imagem, é uma escultura de um artista chamado Sam Jeans, feita em 2010, se chama Mulher e Criança. Gente, vai dizer que não parece que a gente está vendo essa mulher com essa criança no colo. Então, é realmente muito, muito detalhado e se você aproxima a imagem, você fica cada vez mais surpreendido com a riqueza de detalhes. E, assim, a intenção desses artistas, então, é buscar a perfeição, nos mínimos detalhes. Esse termo, hiperrealismo, ele remete a uma tendência artista aí que ocorreu no final da década de 60, sobretudo em Nova York, na Califórnia e Estados Unidos. Os artistas dessa corrente, eles utilizavam o recurso da ampliação fotográfica para observar aí os mínimos detalhes. Então, até a gente pensando, uma coisa um pouco mais viável aqui, mais próxima, se a gente quer observar algo mais detalhado, desde que seja na tela de um celular, a gente amplia a imagem, ou mesmo para copiar um desenho, então, essa ferramenta de ampliar para ver mais os detalhes é muito utilizada por esses artistas que utilizam esse superrealismo aí. Essa imagem, vamos chamar assim, o que vocês diriam? Parece uma fotografia, mas ela é uma pintura com tinta a óleo. Então, se chama lis e essa pintura é feita sobre papel com tinta a óleo. Então, assim, é fantástico, A riqueza de detalhes, o cabelo, a luminosidade é realmente muito legal. De um artista chamado Iagao Ozeri, que ele trabalha com essas imagens de pessoas, geralmente as mulheres, no ambiente natural, enfim, recriando essas fotografias. Também junto com outros tipos, com outros vários movimentos aí artísticos, o hiperrealismo, ele faz parte da arte contemporânea, da arte pós-guerra também chamada, que teve origem aí, depois do final da Segunda Guerra Mundial. Essa arte contemporânea é o que abrange até os dias de hoje tudo que acaba sendo inovado aí no campo das artes. Esta imagem é um desenho a lápis também de um artista chamado Paul Shanghai. A gente vai ver esses artistas mais especificadamente, mas parece realmente o registro de um homem com essa água escorrendo no rosto. E esse artista, o Paul Shanghai, ele utiliza muito esses líquidos, mostrando essa água. Então, ele é bem especialista nesse tipo de desenho a lápis que utiliza, que parece realmente que está molhado, que utiliza da água principalmente nas representações. É muito legal. A principal forma, então, encontrada por esses artistas é buscar a maior riqueza possível de detalhes e, para isso, até utilizam projetores de imagem, então, para aproximar ao máximo para conseguir olhar cada cantinho. É um trabalho muito minucioso e demorado também e exige muita atenção de quem aí está executando. Olhem esses doces, não dá até vontade, não dá um apetite de comer um pirulito desses? E é uma pintura de tinta a óleo sobre tela, feita em 2017 por Roberto Bernardi. Esse artista em específico, a gente vê mais adiante também, ele pinta aí uma série de doces e pirulitos. Gente, olha essas embalagens.
parece realmente que é algo real, é uma fotografia desses elementos. Então a gente se surpreende ao ler que são pinturas feitas em tela ou sobre papel. Esses projetores, né, que muitas vezes eles utilizam então para ampliar essas imagens, né, reproduziam as fotografias na superfície escolhida, então, para que então pudesse reproduzir essa imagem com maior fidelidade possível, né, em esculturas e telas. Então o artista buscava o quê? Projetar muitas vezes sobre a própria estrutura, né, a própria tela ou o próprio papel, para conseguir captar aí mínimos e mínimos detalhes. Nessa imagem a gente vê o artista Paul Shanghai trabalhando, então a gente vê que o desenho é grande, tem grandes dimensões, o que dificulta também bastante o trabalho. E é uma coisa extremamente minuciosa. Alguns artistas até, por tamanha minuciosidade aí, eles acabam utilizando um aerógrafo. É um equipamento que é como se fosse uma pistolinha de tinta, tá? Que acaba não dando aquela marca, então, do lápis ou do pincel, deixa uma textura mais lisa, mais leve, né? Aqui tem um exemplo, então, do que é um aerógrafo. Nesse vídeo que eu deixo de sugestão para vocês, a gente tem um exemplo, então, de um artista brasileiro chamado Edson Mularte, onde ele utiliza o aerógrafo, tá? É bem bacana, confira que ele tem a imagem ali num tablet, parece, ampliada, para ele ver o detalhe daquele braço daquela moça que ele está fazendo a pintura, né? O desenho, é bem legal. E com esse aerógrafo, o artista consegue então também ter o controle da quantidade de tinta que vai ser ali utilizada naquele detalhe da obra e torna então essa pintura mais homogênea, né? Deixa uma textura lisa, não marca o pincel e fica um trabalho mais realista ainda. Vamos conhecer então alguns super artistas, né? Nesse campo aí do hiperrealismo. Já comentei sobre ele, o Paul Shanghai. Ele é um artista chinês e ele passa horas aperfeiçoando aí as suas obras e ele cria muito então essa transparência, né, com materiais líquidos, como eu comentei anteriormente, então esses rostos com água, né? Vejam, gente, é muito real, realmente parece que a moça está lavando o rosto, né? E é uma pintura também a lápis sobre papel. E eu ia falar que esse grafite utilizado, né, esses vários tons do grafite, mais adiante aí no finalzinho da aula, vou mostrar algumas dicas para vocês de como fazer texturas com grafite, tá? Então, os grandes trabalhos deles, principais, utilizam aí esse líquido na face ou nos objetos. Ele também faz bastante sucesso com desenhos muito realistas, feitos a lápis, de pessoas famosas, de artistas, né? Aqui, por exemplo, nós temos um retrato do Obama, realizado a lápis, e a gente vê um realismo imenso, né? Outro artista, que é o artista dos pirulitos, dos doces, se chama Roberto Bernardi. Ele é italiano e ele é fotorrealista, que explora então a beleza da vida cotidiana através dos reflexos e transparências de suas naturezas mortas. Então ele usa como tema a natureza morta, que são esses objetos inanimados. Na imagem, por exemplo, essa torneira com, né, uma pia de louça ali que a gente observa, que se chama Círculos Perfeitos, e é uma pintura a óleo sobre tela, né, desse artista. Então a gente também parece que é uma fotografia de uma pia com essas louças, mas é uma pintura. Observem como ele consegue aplicar esses reflexos, né, do cromado, da panela, essa sombra, é tudo realmente muito minucioso e muito realista. E outro pirulito, que dá até apetite, né, ele tem então uma série que ele é mais recente agora, onde ele retrata então doces e pirulitos, mas ele já fez aí vários temas, né, com pratos, copos, adereços aí, utensílios de cozinha, geladeiras, e agora esses pirulitos então são os trabalhos mais recentes do artista.
Outro artista aí super realista é o I.H. Ozeri. A gente já viu uma imagem dele no início, de uma mulher morena de cabelos soltos. Então, uma característica dele é justamente retratar, então, jovens em ambientes geralmente naturais. E como ele faz esse trabalho? Ele fotografa essa modelo, aí depois ele aumenta muito essa fotografia, observa cada mínimo detalhe para então transformar em uma pintura a óleo sobre tela, como é no caso dessa imagem. Esse artista também, né, como eu falei, ele tira suas fotos, acaba editando essas fotos no Photoshop e imprime para usar então como referência. E ele acaba sendo tão sutil na sua pintura, né, que ele mexe assim com essa noção do que seria real, do que seria imaginário, do que seria essa pintura. Então ele acaba tornando quase assim que a gente não consegue perceber qual seria a imagem fotografada do artista e a pintura. Até seria bem interessante se o artista conseguisse divulgar, né, ou expor a fotografia e o seu trabalho de pintura, para que a gente conseguisse comparar as duas, né? Mas com certeza aí um grande trabalho. Essa imagem também é uma pintura a óleo sobre tela. Agora eu quero dar uns exemplos para vocês, tá? Que é possível fazer sim. Essa imagem é um desenho meu, pintado, feito com lápis grafite em papel. E o que eu quero, né, chamar vocês, convidar a vocês fazerem? Vou colocar uma folha branca aqui para a gente praticar. Você pode utilizar seu lápis escolar mesmo. Os lápis grafite, eles variam da maciez do grafite. Então, um lápis 6B, 8B, que a gente conhece, né, ou já ouviu falar, ele vai ser mais macio do que um lápis escolar. Então, se eu faço uma linha, né, com o meu lápis escolar, ele fica uma linha, tudo bem, a gente percebe. Agora, ó, esse é o 8B, é o mais escuro que eu tenho. Ele solta mais o grafite, acaba aparecendo mais, tá? Por isso a gente diz que ele é mais macio, né? E eu tenho outro, até que tem uma ponta gigantesca aqui, que é 2H, que ele acaba sendo bem duro, ó. Por mais que eu aperte, ele não aparece tanto. Ele acaba marcando a folha, ele é mais duro o grafite, então ele não solta tanto pigmento quanto o 8B, né, que é bem maciozinho. Mas eu vou até a fazer usando o lápis escolar mesmo. Pega um papel, um lápis e vamos tentar construir, né? Tentar tirar essas texturas do grafite. Como eu faço isso? Com o peso da minha mão. Então eu não preciso ter 6, 7 lápis diferentes, de texturas diferentes para produzir um desenho, um retrato. Eu posso, por exemplo, deixar a minha mão super leve e ir escurecendo, né? Pressionando mais a minha mão até ficar o mais marcado possível. Aqui foi pouco, eu posso deixar mais leve ainda e continuar. Com isso, eu crio um degradê, né, de um claro para um mais escuro. Aqui eu já fiz, né, prontinho para adiantar aqui o nosso trabalho. Então, as diferenças dos lápis e apenas o peso da mão que você aplica. Aqui nessa linha de cima, eu utilizei esse lápis, um escolar normal, que ele é 2B, que é a quantidade de grafite que ele tem. E eu fiz aquele processo que eu fiz aqui na folhinha de baixo, de começar clarinho e escurecer, mas em retângulos, né? Onde eu fui apertando cada vez mais. Aqui, talvez no vídeo não dê pra ver, mas o papel ficou até marcado de tanto que eu apertei. Então, mais escuro que isso, esse lápis não consegue, tá? É o máximo, mas a gente consegue ver aí, ó, 5 tons diferentes do grafite. Já essa linha de baixo, eu utilizei, então, outros lápis, também lápis grafite de qualquer papelaria, mas já um pouco mais direcionado para o desenho, que eles são, então, que vão do 2H, 5B, 6B e vão cada vez mais macios. Aqui eu identifiquei cada um deles, né? Esse da ponta bem grandona, que eu fiz o traço ali, que ele é bem duro, é o primeiro. Olha, ficou super, super claro. Aí eu fui escurecendo. Olha a diferença do mais escuro para o mais escuro do lápis escolar. Então, esse trabalho, né, que é o exemplo, eu utilizei esses vários tons de lápis, mas o que conta muito que você pode fazer em casa é o quê? A pressão da sua mão, tá? É a grande chave para isso. Outra coisa também, né? Se eu vou utilizar qualquer lápis que seja e vou fazer, por exemplo,
né, uma pintura em grafite qualquer aqui. Vou, né, escurecendo um pouco mais aqui. Ele fica todo marcado, né? A gente vê os traços. O que você utiliza é esfumar. Isso que vai dar o charme de tudo. Eu posso usar um papel toalha de cozinha normal, que eu vou o quê, ó? Esfregar e tirar essas marcas dele. Aqui nessa sequência eu esfumei todos, mas os do lápis escolar, eles não esfumam mais do que isso, eles ficam mais marcados porque o grafite é mais duro. Ou existe uma outra ferramenta chamada esfuminho, que ela é para isso, mas mais usado para espaços pequenos, tá? Parece um lapisinho. O que eu quero praticar então com vocês é essa imagem que eu fiz de exemplo dos tons do grafite se chama de degradê tonal. Eu posso ou fragmentá-lo aqui ou deixá-lo assim contínuo, como nessa primeira faixa ali da imagem, tá? Outra coisa que eu quero dar algumas dicas para vocês para tentar entrar nesse campo do realismo, né? Claro que não vamos conseguir aí, nem vou conseguir exemplificar o hiperrealismo que a gente viu de mega trabalhos ali. Mas algo um pouco mais simples, viável, que a gente possa praticar aí nas nossas aulas de artes e na escola de modo geral, né? E eu quero desafiá-los então e mostrar umas dicas para fazer um olho um pouco mais realista do que o normal, tá? Fiz alguns desenhos prévios já para que seja mais fácil de visualizar. Começa esse teu olho como se fosse com linhas retas mesmo, tá? Pensando aqui um trapézio, né? Embaixo apenas duas linhas, é isso que vai dar o formato do teu olho. O que você vai fazer com isso? Você vai ligar de forma arredondada para dar essa impressão do olho. Não é de primeira, assim, uma única linha que você vai fazer. Por isso acaba ficando vários riscos e traços que depois você apaga corrigindo com lápis. Depois disso aqui, você vai colocar a glândula lacrimal, que é esse cantinho do olho que a gente tem aqui. Ele é bem importante para ficar mais realista. Outro importante, a tua íris e a tua pupila. A íris é bem grande, que é o colorido do olho, e a pupila sempre vai estar exatamente no centro do olho. Então, por mais que esteja olhando para o lado, né? Meu olho está para o lado, a íris está para a lateral, mas a pupila vai estar bem no centro dessa íris. Aí ficou um olhão arregalado. E essa pálpebra que a gente vai, então, baixar aqui para tornar um pouco mais suave, tá? Aí, claro, ficou muito pontiagudo, diminui aqui um pouco. Aqui com a canetinha é difícil, porque a gente não consegue apagar. Mas eu trouxe um mais bonitinho, então, para dar a continuidade do segundo exemplo, tá? Nesse segundo passo, faz sempre a lápis, por favor. Como você vai dar essa profundidade para o olhar, tá? Claro, tem todo um sombreado com grafite, que eu não vou conseguir fazer com a canetinha, mas algumas dicas importantes. Sempre deixar o brilho do olho, então uma marcação, uma bolinha que você não vai pintar de preto. Eu vou pintar aqui rapidinho só para marcar que aqui seria todo preto e apenas ali branco. Eu trouxe um inteiro pronto daí para mostrar. Então aqui pinta todo. O brilho do olho, porque é aquele reflexo que vai dar no olho. Já dá um tchan diferente. A íris, tá? Para dar essa sensação, se você olha bem pertinho do olho da pessoa, você percebe linhas de cor, né, da cor dos olhos. Como eu pinto? Se eu pintar tudo reto, plano, ele vai ficar assim bem chapado. Então você usa o lápis de cor que você vai usar na cor do olho e fazendo linhas de fora para dentro dessa íris, em todo ao redor do olho. Em toda a extensão, então, desse círculo, tá? Lembrando de seguir o movimento do círculo, tá? E outra coisa que vai dar super diferença são os cílios, o rumo dos cílios, tá? Eu vou super exagerar aqui para marcar bem. Eu vou até usar o canetão vermelho aqui. Esse lado interno, você vai virar para cá os cílios. Aqui no meio, você vai chegar neles meio retos. E aqui no final virar para o outro lado, porque ele tem essa curvatura, né? Não é algo plano. Claro, aqui ficou super exagerado, mas você vai o quê? Vai inclinando esses cílios até ficar mais reto e depois virando para o outro lado, tá? Aqui ele tá bem feioso, né? Mas eu trouxe um prontinho bonito para vocês verem.
Outro detalhe que é bem legal e importante é essa separação da marca d'água aqui. Então, é aquele finalzinho do olho. Essa marca d'água tá até um pouco grande, ó, eu faria um pouco menor, como na imagem. Deixa eu tirar esse aqui. Trouxe um olho bem grandão para vocês conseguirem ver mais ou menos o trabalho pronto como ficaria, tá? Aqui eu não consigo, né, os tons do grafite que nem eu tenho na imagem do modelo, porque eu usei apenas a canetinha, mas para ficar bem visível no vídeo na imagem. Aqui eu coloquei a sobrancelha, que também é legal, linhas, né, porque são fios do pelo. Então, se você observa esses pequenos detalhes, você acaba tornando mais realista, tá? Então, olha, a íris finalizada, pode deixar a borda dela um pouquinho mais escura aqui, o brilho do olho e os cílios fazendo esse movimento, né, que vai para um lado, chega meio reto e vira para o outro. Os cílios de baixo também é importante que eles não são muito grandes, são mais ralinhos, né, e acaba formando um olho bem legal. Muito bem, assim finalizamos. Pratique, é um desafio, algumas dicas úteis para você tentar aí fazer alguns desenhos mais realistas. Muito obrigada, até a próxima!